Agradecer a presença de todos. Esse evento é do Instituto IMPAC. A gente teve a companheirismo daqui da Comissão da Assembleia Legislativa, Comissão do Meio Ambiente. Sinto-se bem à vontade, não tem nenhum formalismo, tá? Nem cerimonialista tem. O cerimonialista sou eu, tá? Então, fiquem muito à vontade. Eu, inclusive, vou compor a mesa, que vai ser presidida pelo deputado Marquito, que eu já aproveito, que eu vi que ele sentou, ele já vai se sentar na outra cadeira. Deputado Marquito, por favor, troque de cadeira. Compõe a mesa. E também vou chamar os 3 palestrantes de hoje, que é o Carlos, que pode também fazer parte da mesa, o Paulo também, e o Paulo Horta também. Então, dessa forma, a mesa está formada. Tá? E, de pronto, eu vou passar a palavra ao deputado Marquito, presidente da comissão, para fazer a sua saudação. Eu sei que tem algumas autoridades presentes, né? Nós não tivemos, assim, não vemos a necessidade de anúncio, é que todos se sintam iguais, né? E usem da palavra, que vai estar sempre disponível. A gente quer que seja um evento assim, muito interagido com a própria plenária. Marquito, a palavra está contigo. Muito obrigado. Quero aqui inicialmente desejar uma boa tarde para todos e todas, agradecer muito a presença de vocês nesse debate que para nós é tão importante. Primeiro, iniciar essa conversa, né? Me apresentando, sou o deputado estadual Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da LESC. Nós temos uma programação... Legal. Nós temos uma programação sempre no mês de junho do mês do ambiente, né, que é uma programação extensa durante todo o mês, com altas atividades autogestionadas, que são atividades onde as pessoas se propõem a realizar suas ações, né? A gente também tem as atividades oficiais do mandato, e essa atividade aqui ela foi construída já há um bom tempo, né, com Mauro Passos, com o Instituto, né, com o objetivo de discutir a importância dos manguezais. Claro que tem uma centralidade do manguezal do Itacorubi, né? Essa potência que é esse manguezal urbano, né? Essa importante área de preservação, mas mais do que isso, essa importante área dentro de uma cidade que se urbanizou demais em torno desse manguezal. Mas também, como deputado estadual, é importante a gente fazer alguns destaques, né, sobre a importância dos manguezais para o território de Santa Catarina, primeiramente. Né, iniciando ali pela região da Baía da Babitonga. Aquela região é a região onde concentra mais de 70% dos manguezais catarinenses. Né, uma região super de alto interesse de grandes empreendimentos, especialmente os empreendimentos portuários. Né? Uma região onde foi feito um cálculo que ela é fundamental e central para a produção e reprodução da vida marinha, principalmente da vida marinha de interesse pesqueiro. E ali tem sido também centro de observação da vida silvestre, especialmente de espécies que estão ameaçadas e que estão retornando, inclusive, à sua reprodução. Falo isso porque a gente tem uma dimensão toda do Estado. Depois, falar dos manguezais que estão cada vez mais, ou fragmentos de manguezais pelo litoral catarinense, pela pressão imobiliária, também tem sido aterrado e tem sido sucumbido, né? E muitas vezes desprezado pela importância ecológica que ela tem. Por fim, descendo aqui nessa região, todas elas, desde a ilha de Santa Catarina, toda a Costa da Palhoça, todas as regiões que a gente encontra complexos lagunares, a gente encontra também fragmentos de manguezais com toda a sua importância. Então, esse debate ele é central. Depois, trazer o debate da importância do manguezal como essa potência na fixação de carbono, né? E no debate sobre aspectos que a gente pode
inclusive verificar a importância econômica desses manguezais diante de acordos globais e diante de políticas públicas como pagamento por serviço ambiental, por exemplo, né? E também falar de que o nosso entendimento da Comissão de Meio Ambiente é que os manguezais são poderosos ambientes e ecossistemas esponjas. A gente tanto fala, o mundo tanto discute em criar cidades esponjas, em restabelecer ambientes esponjas em cidades já urbanizadas, e nós temos, né, esse grande ecossistema que já é uma esponja natural, muitas vezes perdendo área e perdendo o aspecto e sendo desvalorizado e desqualificado. Então, com essas 3 ações, primeiro, a importância dos manguezais no litoral catarinense, o segundo, a questão dos manguezais como importante elemento de fixação de carbono, e o terceiro, que ele consegue amenizar muito dos impactos de erosão marítima, erosão marinha, de aumento do nível do mar, e é sim um ambiente esponja que precisa ser considerado como esse ambiente natural. Então, eu queria colocar esses elementos, né, dizer da importância dessa parceria aqui. Essa mesa, ela também nos representa muito pela qualidade técnica e principalmente, né, pelo Instituto, pelo Mauro Passos, né, ser essa liderança ambientalista de tanto tempo, que a gente tem tanta confiança e que tem discutido, né, tanto a questão das araucárias, né, da Mata Atlântica, e agora trazendo essa discussão do ambiente dos manguezais. Então, eu quero desejar um ótimo debate para todos e todas nós, né? A Comissão de Meio Ambiente é parceira dessa atividade e a gente tem muito interesse em sair daqui com os encaminhamentos dados para que a comissão assuma também essa responsabilidade, como a gente já fez em outras ocasiões, né? Tanto no caminho das araucárias, quanto na observação da vida silvestre, quanto o trabalho de educação ambiental no Parque da Serra do Tabuleiro, e agora a gente retoma esse compromisso, o Mauro Passos, com as ações ligadas aos manguezais. Então é isso, gente. Tem um ótimo debate e contem com a gente. Obrigado. Bom, dando sequência ao nosso evento, reforçando a questão da informalidade, né? Eu sou as duas coisas nesse momento. Eu fui ali como é que se diz, o mestre de cerimônia, e agora vou ser o primeiro a apresentar a nossa trabalho sobre conscientização ambiental. O Instituto ele é novo, eu já tive um instituto no passado que tratou da questão da energia solar por 17 anos, que se chamava Ideal. Hoje tem tanto painel solar aí que o pessoal não sabe nem como é que vai operar o sistema, né? Falta de planejamento e de controle sobre o que aconteceu. Mas isso não é culpa nossa, o sol está aí para ser aproveitado. E agora a gente está levando essa questão da conscientização ambiental, que é, para mim, central, né? Se a gente não dialogar, não envolver escolas, crianças, com temas que têm a ver mais com eles do que com nós, a gente está errando. Então, toda experiência que se venha a ter, seja no assunto que for, ele tem que ser socializado nas escolas. Espero, inclusive, Marquito, que a Comissão da Educação da Assembleia inclua no calendário escolar a questão da conscientização ambiental. As crianças precisam saber o que a gente fez, inclusive, de errado, para não repetirem depois. Isso é uma questão cidadã. Quando me perguntaram, eu dei agora há pouco uma entrevista, queriam saber o que eu sabia de mangue, eu não sei nada. O Paulo, os dois Paulos estão aí, devem saber e podem explicar. Eu não tenho mais tempo para aprender nada. Eu quero que as coisas aconteçam para os outros. E foi assim que a gente, caminhando junto com o Fernando, que está aqui, junto com o Guilherme, que são 2 biólogos aqui da UFSC, que a gente se conheceu nessa caminhada, são pessoas maravilhosas, a gente conseguiu fazer o nosso primeiro projeto piloto, que se chama Um Dia na Mata, que é a apresentação que eu vou fazer agora, se tudo der certo.
parece que me deixaram sozinho. Mas então vamos lá. Me ajudem. Está trocada a apresentação. Tudo dê certo, né? Tu acha que eu sou bobo, Delmar? Como sindicalista antigo, a gente sempre sabe que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Está aqui? Não? Deu? Não, não. Bom. Não, esse era o convite. Bom. Mais ou menos é o seguinte, ó. Vamos. É que eu tenho tudo mais de lembrança na cabeça, não vai fazer falta a apresentação. Nós criamos esse projeto de conhecimento da terra, da Serra do Tabuleiro, levando escolas públicas para conhecer, passar um dia na mata. E isso foi uma coisa assim muito, muito, muito prazerosa de ser feita. Pra vocês terem uma ideia, no segundo semestre do ano passado, nós levamos 734 crianças para passar um dia na mata. Isso é muita coisa. E todas as visitas tinham uma palestra, pelos biólogos que foram aqui citados, o Fernando e o Guilherme, e toda a caminhada pela mata também era feita em companhia dos biólogos. As cenas que nós temos, que não vou poder repassar, mostraram uma coisa que eu já tinha sentido na primeira palestra que eu fiz em 2007, quando eu deixei de ser deputado federal e resolvi de ser essa figura que eu sou hoje, para melhor. E foi numa escola, a escola Sarapiquá, lá na subida da lagoa. Não é, Delmano? E eu vendo a foto, eu não sei se o Guilherme está com ela aí, ele vai depois deixar para vocês passando por aí. O que mais me chamou a atenção foi como as crianças prestaram atenção em mim, há 20 anos atrás, de um assunto que não existia, que se chama energia solar. Eu disse, mas como essas crianças são curiosas? Eu me senti tão bem, que na saída da apresentação, veio me procurar um senhor, que era o único idoso que tinha ali, eu ainda não era tão idoso assim, e aí eu perguntei, o que o senhor veio fazer? Não, o meu neto disse em casa que era uma palestra lá na escola para falar do futuro. E eu prontamente disse, pô, se o meu neto está preocupado com o futuro, eu não tenho que ficar em casa, eu tenho que ir lá ver o que ele vai ouvir. Eu estou absolutamente convencido, né, e Paulo, a gente já conversou um pouco sobre isso, que nós vamos fazer um dia no Mangue. Eu não tenho dúvida disso. Talvez seja até nesse próximo domingo, a gente ainda está conversando se vai ser possível ou não. Mas a gente vai fazer um dia no Mangue. Nós vamos levar as pessoas lá. Tá ok? Ah, tá. Eu estava indo tão bem que agora não sei nem se vale a pena seguir por aqui. Mas, em todo caso, todo o material está disponível. Eu, no máximo, eu vou chegar a isso aqui. Tá? É uma foto que registra o que eu estou falando. Que coisa mais bonita do que isso? Honestamente, são alunos de escolas públicas de Santo Amaro. Todos eles saíram contando história. Porque a gente fez uma avaliação, depois do evento, estavas presente, né? Um balanço do que foi esse projeto. Vamos ver se tem alguma outra foto. Eu estou agora mais para a foto. Alguma coisa está dando errado aqui. Bom,
Então, o que me resta fazer em função desses desencontros aqui com a tecnologia? É mostrar a vontade, Marquito, de que nós temos, e o desafio que nós temos para frente. E o desafio se chama Um Dia no Mangue. Fazer disso uma coisa própria da cidade. A Florianópolis está cheia de mangue. A região metropolitana tem mais mangue ainda. Nós temos mangue de Joinville até Laguna. É um imenso potencial de mangue, mas muito, muito pouco conhecido por nós. Por nós. E uma coisa eu tenho certeza, e essa certeza quem me deu foi esse projeto pioneiro. Quem não conhece, não cuida. Quem não conhece, não cuida. Ele não se surpreende de ver um fogão boiando no mangue, porque ele não conhece. Ele não fica indignado de ver lixo no mangue, porque ele não conhece. Só cuida quem conhece. E se a gente sair daqui com essa compreensão, o primeiro passo está dado, Paulo. E outros virão. Então, tirando os encontros aqui com a minha apresentação, já foi um bom teste. E, a seguir, eu passo para o próximo palestrante, na sequência, que é o nosso grande amigo, Paulo Horta. Obrigado. Poxa, que honra. Esse cara é um querido, né, gente? Mas o que eu mais gostei foi isso mesmo, da gente desconstruir as formalidades e transformar isso num momento de um papo reto que precisa conectar algumas coisas algumas pontas que estão soltas, né? Porque a sociedade não está... Eu sou o outro Paulo. Não, a Paulicéia. Mas eu também não sei se precisamos muito de apresentação, mas o meu combinado com o Mauro foi de nós comentarmos um pouquinho sobre esse cenário atual dos nossos manguezais num planeta que está passando por muitas dificuldades, né? O cenário ele é muito difícil. De 2023 para cá, eu tenho intensificado um pouco as andanças e visitado lugares que sinalizam um pouco para a gente o momento atual da crise climática, e esse momento, de fato, é preocupante. E florestas como os manguezais, elas estão presentes no oceano de maneira geral. Então, nós podemos chamar os manguezais de florestas marinhas. E essas florestas foram e são fundamentais para a manutenção do equilíbrio planetário. Elas sobreviveram, de maneira geral, a todas as extinções em massa. Todas. Que o ser humano conhece, inclusive as 5 grandes extinções em massa. E se elas sobreviveram, se nós quisermos sobreviver, elas precisam sobreviver, porque foram elas que restauraram o clima do planeta toda vez que alguma tragédia aconteceu. E é muito importante a gente lembrar que são essas florestas que produzem esse cenário que a gente está vendo aí. Se Florianópolis, são fotos de Florianópolis, peixes pescados em Florianópolis. Tinha peixe desse tamanho? Olha o tamanho desse bicho bonito, que a gente chama de mero. Tamanho de um ser humano. E assim vai. Nós temos inúmeros documentos. A gente tem André e seu João aqui, que talvez tenham pescado alguns deles. Mas, né, seu João? Mas é importante a gente saber que esses sistemas dependem de estruturas que hoje passam por problemas sérios. Seríssimos, pessoal. O que nós presenciamos no começo desse ano dos manguezais catarinenses, depois de 30 anos de profissão, formado como biólogo, eu nunca tinha visto isso, Mauro. Nunca tinha visto, num único processo, mortalidade em Palhoça, mortalidade em Biguaçu, mortalidade em Florianópolis, a mesma Bahia, em diferentes lugares, mortalidade em massa. E as mesmas coisas acontecendo. Falta de oxigênio, falta de oxigênio, falta de oxigênio. E o poder público atribuindo a é assim mesmo. Ou o peixe se equivocou, entrou errado no manguezal. Ou, não, a culpa é da chuva. Ou
N desculpas foram dadas, mas o objeto em si, não, foi até floração, né? Floração de algas, tal, ressurgência dentro das baías, não sei. Ou seja, mas os elementos centrais que estão, de fato, relacionados ao processo de mortalidade não foram tratados. E sim, a gente precisa tratar. Os limites planetários foram implodidos. Dos 9 limites termodinamicamente calculados, 7 foram ultrapassados. Isso significa consequências de uma injeção de energia. Mauro, que trabalhou muito com eletricidade, sabe o quão caro é, quão difícil é gerar energia. E a gente dissipou energia na atmosfera numa quantidade equivalente a bilhões de bombas atômicas. Então, a gente, de fato, produziu energia suficiente para transformar o planeta inteiro. E esse processo de transformação está documentado numa série de relatórios, reports, assessments, de tudo quanto é agência nacional, internacional, planetária, japonesa, europeia, americana. Esse aqui é o último, o terceiro relatório das Nações Unidas para tratar de oceano. E eles falam sempre a mesma coisa. O oceano está poluído, mais quente e não para de subir. Eu participei do segundo, o terceiro não pude participar, e o que a gente vê é que o oceano ele está mais salgado, com menos oxigênio e mais ácido. Ele está acidificando. E os manguezais, eles não são imunes a tudo isso. Porque o oceano, por conta de estar mais quente, derretimento das calotas polares, ele não para de subir. Em algumas regiões do planeta, ele já subiu 1,5 metro. Então, aquilo que foi documentado no IPCC, que vai subir 60 centímetros, isso é uma média que foi subestimada. Nós estamos vivendo as praias serem comidas. Nós visitando os manguezais lá da Tapera, a gente verificou em vários lugares erosão profunda, a raiz completamente exposta das árvores de manguezal. E em vários lugares esse processo de elevação do nível do mar está sendo vivenciado. E ele pode acelerar muito. Esse daqui é o famoso blob, é uma grande mancha de água fria no norte do planeta, num planeta que está mais quente. Não se sabia muito bem o que esse blob significa, mas esse blob, essa mancha aqui, essa região azul na ponta dessa seta preta, é o verdadeiro canarinho que é levado para dentro das minas de carvão. Ele é aquele que nos avisa de um problema gigante que está chegando. Esse canário está pitando, está cantando que nem um louco esse canário. Porque isso significa que uma grande corrente, essa corrente que está aqui nessas setinhas, ela está reduzindo a velocidade e ela pode parar. Essa corrente ela chama AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Esse palavrão em inglês significa que é uma grande corrente que passa na frente do Brasil, leva calor para a Europa e afunda lá na frente da Groenlândia e volta pelo fundo do oceano. Esse é o nosso grande sistema de condicionador de ar. Distribui energia pelo planeta. Ele está parando. E se ele parar, a hora que ele parar, ele pode parar até metade desse século, nós vamos ver grandes transformações no planeta inteiro. É meio que filme de ficção científica, pessoal. É ficção científica, só que na realidade. Ou seja, a realidade está imitando a ficção. E nesse processo, a consolidação desse cenário deve levar, com um aquecimento de 1,5 graus, que nós já batemos, a essa elevação do nível do mar que a gente está vendo nesses mapas aqui. Todas essas áreas azuis que vocês estão vendo, por exemplo, aqui, né, onde nós estamos, no centro de Florianópolis, nas próximas décadas, deve estar debaixo d'água. Essa região onde nós estamos aqui agora. E isso vale para todas as outras cidades litorâneas. E isso significa que os nossos manguezais estão em rota de colisão com esse planeta que está transformando. Por quê? Porque esses manguezais não só sofrem tudo isso, sofrem também com a poluição, gente. Eu acho que o professor Paulo Pagliosa vai trazer mais elementos de estudo, mas essas ameaças relacionadas às formas de utilização, né, uma urbanização não planejada, o sul do estado convive com a mineração, nós convivemos com uma agricultura que não trata seus efluentes, enfim, tudo isso, junto com mudança climática e retrocessos legislativos, produz, de fato, um cenário de colapso. A gente vê Florianópolis retroceder com planos diretores que
proporcionam a potencialização dos impactos de uma urbanização não planejada. E isso tudo só vai transformando o ambiente onde o manguezal deveria crescer com saúde num ambiente doente, onde patógenos prosperam numa velocidade incrível, superbactérias aparecem. Então, não é só nós que sofremos. Esse paper acabou de sair, saiu de fato, acabou de sair mesmo, uma semana atrás. E o que ele mostra é que, infelizmente, os manguezais, os nossos manguezais, no lugar de serem berçários, no lugar de serem sumidouros de carbono, eles estão se transformando em necrotérios e em fonte de carbono. Isso o paper está dizendo. E nós estamos vivendo. Foi isso que nós vivenciamos esse semestre em Santa Catarina. Nós vivenciamos a morte dos animais e nós vivenciamos a morte dos manguezais. Então nós precisamos, de fato, mudar tudo. E é por isso que a gente está propondo para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo, um programa de inovação ambiental, que a gente chamou de PIA. A gente iniciou apenas com algas. Mas esse programa ele pode crescer, ele pode ser de inovação ambiental. E o manguezal pode estar no centro disso. E de fato pode. E transformar, sabe, Mauro, as nossas realidades numa realidade regenerativa. Que a gente parta de um ponto onde nós reconhecemos o nosso erro, como você muito bem disse. Com toda a seriedade que isso demanda. Mas esse reconhecimento precisa buscar efetivamente a restauração e a gente precisa se reinventar. Foi nessa perspectiva que nós criamos o Instituto de Ecologização. Foi inaugurado sábado passado, o Marqueto esteve lá, muitos de vocês participaram dessa construção. O Juan Mandala, que está ali, ele é responsável por uma obra que eu não vou mostrar aqui para que vocês... Mas está bonito o lugar. Além de tudo, está bonito. Vocês vão ser muito bem-vindas, muito bem-vindos, né, Julita? Para visitar, eu e Julita estivemos lá. Hoje, eu, Juan e Cris estivemos lá. Ontem, com o professor Paulo Pagliosa também. Enfim, nós temos aqui um processo construído a muitas mãos, de maneira colaborativa, com mutirão, com pouco recurso, mas muita vontade. Foi possível construir isso daí. E é muito provável que a gente possa construir muito mais. Por exemplo, nós estamos fazendo com a Malu, não sei se a Malu está aqui, não. Malu e o Ronan estão lá, a Malu está terminando a biologia, o Ronan está na oceanografia, no mestrado. E é muito importante que esse aqui é o trabalho da Malu. Ela fez balsas de bambu e o manguezal está crescendo flutuando. E ele cresce, flutuando. Não é? E as raízes vão lá embaixo. O trabalho da Manu, eu acho que vai dar uma direção às raizinhas que cresceram, às plântulas já desenvolvendo. Claro, nós estamos só no começo. Mas essa é uma inovação inspirada um pouco na ficção. Não é? Mas pode sim salvar manguezal. Pode mudar a perspectiva do que é uma marina. Marina, em vez de ter aterro, pode ter manguezal flutuante para proteger as embarcações. Não é? E nós podemos, de fato, fazer muito diferente. Podemos olhar para os ambientes numa perspectiva diferente. Nós produzimos um impacto difícil de dimensionar na Lagoa da Conceição quando nós perpetuamos a abertura do canal, lá nos anos 80. Salinizou a lagoa, produziu grandes transformações, foi importante para a cidade, não tenho dúvida, em muitos aspectos, mas a lagoa sofreu. Uma das consequências, um efeito colateral da abertura do canal foi o manguezal entrar. O manguezal entrou e está crescendo. Agora nós precisamos reconhecer institucionalmente e ajudar esse manguezal a prosperar nessa lagoa. Hoje, institucionalmente, nós negamos a existência de manguezal na Lagoa da Conceição. Ainda bem que o Gert não está aqui, porque eu estou dizendo nós. Nós não. Eu, Paulo Pagliosa, a gente alertou que o manguezal está presente lá na Lagoa da Conceição, mas as instituições ainda estão resistentes à presença do manguezal na Lagoa da Conceição. Mas ele está lá, e ele pode prosperar lá. Nós podemos ajudar com que ele cresça, se diversifique, acelerar processos que serão fundamentais para a Lagoa. E esse é um processo local que está dialogando muito internacionalmente. Eu estou indo sábado para a Europa, lá para a ONU, para apresentar essa proposta. A proposta do programa Florestas Marinhas para Sempre. A gente está muito atento a uma possibilidade de que o mundo venha a financiar ações como essa.
para cuidar dos manguezais, para que as crianças possam conhecer manguezais saudáveis e, para a partir desse modelo, replicar manguezais saudáveis em todos os litorais, porque eles podem sim absorver carbono. Eles podem sim continuar sendo berçário de vida marinha. Eles podem sim cuidar da água, melhorando a balneabilidade das praias. Os manguezais podem fazer tudo isso, mas a gente precisa cuidar desses sistemas. E o programa Florestas Marinhas para Sempre pode ser uma alternativa para financiar pescador, maricultor, aquele que trabalha com turismo de base comunitária, a ser um agente de saúde ambiental. O agente de saúde que vai cuidar do manguezal. Se a planta morrer, a gente tem que cuidar daquele efluente, daquele sedimento e plantar novas plantas. É assim que nós fazemos com nós, seres humanos. Quando a gente está doente, a gente trata e depois a gente volta às nossas vidas. E isso é possível. Esse senhor fez 100 anos esse ano. David Attenborough. E a perspectiva de um homem centenário, você está quase lá, né, Mauro? Falta alguma coisa, é pouca coisa. Mas quando eu converso com o Mauro, gente, eu acho que é uma sabedoria que é fundamental e que a gente precisa voltar a dialogar, né, com as nossas ancestralidades, com aqueles que nos advertem. Mauro está falando já há algum tempo que a gente precisa levar as crianças para a floresta. Então, bora levar as crianças para a floresta. Falando que a gente precisa levar as crianças para o manguezal. Gente, bora levar essas crianças para o manguezal. Eu acho que um programa estadual, deputado Marquito, né, que de fato faça essa ponte, que viabilize o transporte público, a atenção por biólogos, monitores, etc., como uma política mesmo, pelo menos no dia do meio ambiente, não todo dia da semana, mas no dia do meio ambiente, no dia do oceano. Nós já temos o dia da cultura oceânica, não é? Poderia ser o dia para todas as crianças de todas as cidades do estado irem conhecer o que é um manguezal, seus produtos, seus benefícios para a nossa sociedade e tudo mais. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos. Está vendo só? Está crescendo a ideia do Dia do Mangue. E agora o Paulo, com certeza, vai dar mais força ainda esse dia, porque ele já esteve até visitando aonde é que a gente vai fazer o primeiro passeio, se o tempo ajudar, no domingo. Vai dar certo. Boa tarde, pessoal. Então vamos começar falando um pouquinho de manguezal ou de florestas, né? Toda vez que a gente pensa em florestas, pode passar, por favor. Não, eu passo. Para cima. Tá. Toda vez que a gente fala em floresta ou produtor primário hoje em dia, a gente logo pensa ou se comunica ou fala da importância desse sistema através de algo que lá na biologia, na ecologia, a gente vai chamar de ciclo do carbono, porque esse é o grande desafio atual de que deve viver nesse planeta. Então, de uma maneira muito sucinta, né, o que é esse ciclo do carbono? É a partezinha em amarelo ali, né? Os seres vivos respiram e produzem gases durante as suas atividades, e esses gases vão para a atmosfera. E esses gases, em algum momento, são capturados por esses produtores primários, por exemplo, uma árvore ou um plâncton no oceano. E aí o ciclo continua. E continua através de vários processos em diferentes escalas temporais, né? Dependendo do organismo que a gente estiver falando, isso é rápido ou é um pouco mais lento, ou muito, muito, muito lento, como, por exemplo, aquele que virou fóssil, né? E aí o homem foi lá pôs um canudinho na terra aqui, né? E começou a trazer esse carbono que estava lá há muito tempo estocado no fundo da terra, dos mares, e trouxe isso para a atmosfera. E esses gases agora estão compondo esse grande conjunto de gases que já existia, que estava no seu balanço natural, e hoje ele está em desbalanço, né? Porque a gente trouxe esse carbono de um lugarzinho que ele estava lá guardado, que ele ia fazer parte do ciclo, mas
em milhões e milhões de anos, e não rapidamente, né? E a gente ainda, por cima, foi lá e começou a destruir os produtores primários, por exemplo, queimando as florestas. E com esse processo de atuar em duas frentes, né? Produzir mais carbono, pôr mais carbono na atmosfera e destruir o grande ser tecnológico, né? Nessa visão utilitarista que a gente tem do processo, então destruir esse ser que está fazendo com que o ciclo prossiga, nos causa grandes problemas, por exemplo, hoje aí, aquecimento global e mudanças climáticas globais. Bom, então nessa visão utilitarista, hoje a gente, quando pensa em floresta, ou pensa em manguezal, a gente está pensando nesse ser sócio-biotecnológico, e a gente faz uma comparação aqui que, mas por que a gente fala tanto em manguezal nesse sistema? Por que ele é mais importante? Ou por que ele tem essa importância toda? Porque se eu comparar o manguezal com florestas terrestres, as florestas terrestres, um esqueminha aqui, né? As florestas terrestres, elas absorvem, elas retêm esse carbono, então, retém esse carbono da atmosfera e transforma isso em biomassa, em árvore, né? Galho, folha, raiz, mas muito disso nas florestas terrestres é naquele componente aéreo, né? O tronco e as folhas. Mas quando a gente está falando em manguezal, essa figurinha da esquerda, ele está transformando também em galhos, folhas, troncos, mas ele tem uma potencialidade muito grande de criar raízes. E aí esse carbono todo que a gente fala, ele está acumulado nas raízes, nesse sistema manguezal, né? Na verdade, nas raízes que foram produzidas, morreram, estão nesse sistema, e elas não degradam muito rapidamente, porque elas estão num ambiente inóspito, sem oxigênio, que é o manguezal. Então, a gente, de uma maneira genérica, aí diz que os manguezais têm capacidade de sequestrar esses gases da natureza 4 vezes mais do que qualquer outra floresta. E consegue estocar esse carbono, sei lá, cerca de 12 vezes mais do que essas florestas terrestres. Em alguns lugares tem reportagens de que isso pode ser até 30 vezes mais. Bom, então essa nossa visão utilitarista do manguezal, né, ela contrasta um pouquinho, ou ela deixa de lado todos aqueles outros componentes que a gente sempre conversou, falou sobre os sistemas naturais, né? O Marquito acabou de dar uma aula sobre isso aqui, né? Dos benefícios que o manguezal tem para as pessoas e para a própria natureza. Então, esse quadro mais ou menos exprime tudo isso. Então, não é só carbono, né? O carbono é importante nesse momento, a gente vê ele com várias estratégias diferentes, mas a gente não pode esquecer que ele é o berçário da vida marinha. Né, que no manguezal tem uma rede trófica muito complexa que envolve vários organismos que habitam esse componente aéreo, esse componente dos galhos das folhas, né, tanto de invertebrados quanto vertebrados. No sistema aquático também, vários seres que vivem ali dependem desse sistema. Então, e no solo, né, vários organismos que estão no solo desse sistema, eles dependem da presença desse ambiente como um todo, que o manguezal é uma peça-chave ali, né? E aí, vou pular um pouco mais rápido sobre isso aqui, mas porque já foi dito sobre isso, mas aí a gente consegue ver também vários outros benefícios, que a gente alcança esses benefícios através desse processo natural que está acontecendo nesse sistema. Acho que esse que é o grande valor, né, que a gente pode trazer aqui quando a gente está falando em manguezal. Bem, mas, em síntese, o manguezal é esse sistema que vive na transição do ambiente terrestre e marinho, mas ele é altamente determinado pela dinâmica das águas. São as dinâmicas das águas que fazem com que a gente entenda os processos que estão acontecendo no manguezal, ou que ele dê diferentes frutos. Bem, só que tem uma coisa importante. Quando a gente está falando de manguezal, nessa área de transição, ele não está em qualquer lugar dessa área de transição. Ele está num lugar muito específico. E esse lugar é entre o nível médio do mar e o nível da maré mais alta. Então, ele não está em todo o sistema entre marés. Essa parece uma informação simples, mas 90% de projetos de restauração no mundo inteiro que tentaram restaurar manguezal, falharam justamente porque está tentando restaurar manguezal onde ele não vive, lá na região mais baixa.
do sistema entre marés, né? Então, assim, parece bobo, mas é algo muito, muito relevante para esse nosso momento. Mas por quê? Porque é exatamente nessa faixa, né, esse azul mais claro, então, aqui do nosso esquema, é que ele é capaz de viver. Então, tem uma quantidade de água que ele consegue suportar, senão ele morre afogado. Tem tem um determinado componente de seca que ele é capaz de suportar, senão ele morre muito seco. Bom, então, quando a gente fala em manguezal, na verdade, olhando para esse componente hídrico, a gente fala, na verdade, de conectividade aquática. Tudo que acontece dentro desse sistema é regido pelo componente aquático. Né? A água que chega pelo rio, né, longitudinalmente, ou que vem pelas marés, ou que, quando ele inunda lateralmente no sistema, avançando sobre os bairros, então, sobre as cidades quando elas estão ocupadas, né? Ou essa troca de água com o subterrâneo, a própria troca de água debaixo daquele sistema aquático que a gente sempre que a gente visualiza, né? Então tem várias dinâmicas de água acontecendo nesse sistema. E esse sistema está ali, então, porque todas essas trocas estão acontecendo. Toda essa conectividade tem que existir. Se ela não existir, não tem manguezal. Bom, um componente bem importante dessa ligação hidrológica do sistema manguezal é a ligação dele, então, com os outros sistemas que estão adjacentes a eles, né? O próprio ambiente terrestre, então as florestas que estão, ou a cidade, né, que está acontecendo ali no ambiente terrestre, ou no ambiente marinho, as marismas, as pradarias marinhas, os recifes de corais. Na verdade, a gente está dividindo algo que na natureza não tem divisão. Os seres que estão vivendo ali, eles compõem dentro da sua... A gente sempre pensa que eles estão no seu ótimo desenvolvimento, no melhor lugar onde eles podem estar, né? Então, tem uma divisão espacial nesse sistema e eles funcionam como uma coisa só. A gente é que vai ler ali e tenta ficar separando tudo, né? Mas, para lembrar que tem vários ecossistemas conectados. E o manguezal é uma chave nessa conexão entre os diferentes sistemas. Bem, quando a gente fala em manguezal também, a gente está falando em cooperação. Na verdade, uma figura como essa aqui, ó, que você está fotografando de baixo para cima uma copa, dentro do manguezal é muito difícil da gente ver. É só quando tem uma clareira mesmo. Porque, em geral, as árvores são muito próximas entre si. Elas se tocam. Então, não é uma árvore, outra árvore do lado. Essas árvores estão todas entrelaçadas. Elas estão entrelaçadas pela copa. E é isso que faz com que tenha uma conversa, então, entre os indivíduos pertencentes desse grande sistema. Mas também a gente tem essa cooperação quando a gente está olhando no sistema radicular, nas raízes dessa árvore. Muitas a gente vê, porque elas são aéreas, muitas das raízes são aéreas, a gente vê assim, entrelaçado, né? Vocês estão vendo algumas figurinhas no canto, né? Essas figurinhas é como se fossem fotos do relacionamento das raízes das árvores, né? Aqui são 3 árvores e elas estão conectadas, estão sobrepostas, porque é o nível de conexão que existe entre as raízes dessas árvores. E vocês já devem ter ouvido falar, principalmente com relação às raízes, as bactérias, os fungos, os líquens que habitam esses sistemas, eles conversam entre si. Então, as árvores se comunicam, as árvores fazem balanço de matéria e de energia, por exemplo, matéria em termos de nutrientes, né? Quem vai ter mais, quem vai ter menos, elas conseguem dialogar, mas elas dialogam porque elas estão conectadas, porque elas conversam, porque elas então cooperam. Tendo isso em mente, a gente poderia dizer assim, bom, então o que é um bom dia de manguezal? Não é? O que é um bom dia de manguezal? Um bom dia de manguezal é quando a gente socialmente produz algumas atividades que fortalecem a conectividade e a cooperação entre esses organismos, dentro desse sistema. Eu diria assim, é isso que a gente tem que mirar, é isso que a gente tem que procurar fazer como sociedade. Bom, posto isso, vamos dar uma olhadinha nesse dia, nessa semana do meio ambiente, nesse dia do mangue. Será que é isso? Será que é esse o caminho que a nossa sociedade, a nossa organização está... Esse é o caminho que nós estamos seguindo ou não? Eu vou me ater aqui
eu vou defender aqui que a gente está indo por um caminho estranho, né? Que a gente tem que olhar, então, de outra maneira essas atividades e começar a pensar um pouquinho melhor de como executá-las ou se devemos ou não executá-las, né? Eu vou me ater aqui a três temas principais. Um que eu vou passar muito rapidamente, que é a não promoção da resiliência dos ecossistemas, porque o Paulo, as falas anteriores, até em muita parte, em muito delas, eles trataram disso, na verdade, né? E o outro que é a promoção de alterações na hidrologia, que lembro, a hidrologia é determinante para a existência da floresta. E a outra é a poluição específica por saneamento. É esquisito falar isso, mas essa é a questão. Bom, primeiro, com relação à resiliência. Resiliência é aquela... Sempre quando a gente está falando do termo resiliência, hoje em dia, a gente está muito nessa fala, a gente logo pensa no enfrentamento às mudanças climáticas, né? Ser resiliente para aguentar as mudanças que estão acontecendo. Nesse momento em particular, falar em resiliência para poder entender o que na prática isso significa, significa fortalecer, estimular, ou pelo menos, eu diria, manter os ciclos regenerativos da natureza. Ou seja, promover ações para fazer isso, para que o ciclo regenerativo aconteça. Se a natureza não se regenera, é difícil ter natureza, né? Mas aí isso pode ser chamado de outras maneiras: restauração, reabilitação, biorremediação ou despoluição dos sistemas. Acho que esse é o caminho que a gente deveria estar seguindo mais fortemente, né? Mas relacionado a isso, a gente tem dois componentes muito importantes aí, que é mitigação e adaptação. Claro, mitigação, quando a gente está pensando nessa escala planetária, a gente está falando... Já estou antecipando tudo aqui. Não sei para que lado vai. Aqui. Desculpe, pessoal. A gente está falando de redução de combustível fóssil, de redução de queimadas, redução da poluição e regulação do uso do solo. A gente poderia tentar traduzir esse processo todo nesses 4 grandes elementos, né? E quando a gente está falando de adaptação para a consequência disso que está acontecendo, eu diria assim que a gente está quase num salve-se quem puder. A gente viu isso lá no Rio Grande do Sul há pouco tempo e a gente está aguardando acontecer isso lá de novo e aqui, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Embora algumas atividades estejam, sim, sendo feitas, parece muito pouco do que é necessário fazer. Bom, pulando já para o segundo tópico, promoção das alterações na hidrodinâmica. Quando a gente fala desse tema, na verdade, parece que a gente está confundindo alguns termos, né? Muitas pessoas estão falando de soluções baseadas na natureza, mas a gente vai olhar o que são essas soluções. Essas soluções são obras de engenharia civil. E aí nem sempre uma obra de engenharia civil é uma solução que está espelhando a solução dada pela natureza. Eu vou colocar algumas, muito rapidamente aqui, vou apresentar algumas contradições com relação a isso, né? A primeira delas é a construção de moles e piers, né? Eu fiz um levantamento aí no IMA, e nos últimos 10 anos, tem quase 100 solicitações de construção de moles e piers no litoral de Santa Catarina, né? Então, significa que... Então, o que é a construção de mole, né? A gente tem as lagoas costeiras, o estado inteiro, a região costeira é bastante rica desses sistemas em lagoas. Muitas são conectadas com o mar, tecnicamente a gente chamaria de lagunas, e quase todas, dá para dizer assim, que todas elas, originalmente, eram lagoas de barra intermitente, ou seja, tem época do ano que fecha a barra, tem época do ano que abre, e é esse sistema super rico, super diversificado, porque essa relação de abertura e fechamento da barra produz o resultado de que fica bom para pescar, né? Fica um lugar super bonito e várias outras atrativos, eu diria assim, né? Aí o pessoal diz, não, mas para isso melhorar, vamos fixar a barra, construir um mole. Quando você faz isso, que é o que aconteceu na Lagoa da Conceição, a gente está vendo aí 40 anos depois o que significa ter fixado a barra. O sistema começa a entrar, ele muda, o componente biológico interno muda completamente, e, é claro, até por conta da urbanização, que é uma consequência desse processo, o que a gente tem é o sistema entrando em colapso. Ou a gente fazendo essas maravilhas aqui, né?
era um enrocamento, um mole, que virou um trapiche, que agora virou um shopping center. Lá atrás, lá, tem um manguezal. É o manguezal do Perequê ali. Aqui também, né? Na Barra do Saí-Mirim. Aqui, ó, isso aqui, não existia essa barra. Eles estão construindo uma barra, eles estão construindo artificialmente uma nova barra, mais perto da cidade. Né? E estou usando esses dois aqui empreendimentos como exemplo, mas nos dois já tem a solicitação de um novo empreendimento de aterro de praia e já tem a solicitação para dragar o rio, onde o manguezal está passando lá atrás. Por exemplo, no Saí-Mirim aqui, o pedido é para dragar 20 quilômetros de rio, porque agora o rio está atrapalhando, o rio não tem a vazão necessária para os barcos entrarem, porque certamente vai ter marinas na área interna. Bom, então, a dinâmica, né, o planejamento, não é sobre hidrologia. Né? Mal se usou a hidrologia, inclusive para escolher se aqui era um bom lugar para pôr essa abertura de barra. Oi? Do Saí-Mirim. A ponta norte de Itapuá. Aqui, obras de dragagem, desassoreamento e macrodrenagem, também cerca de uma centena de solicitações no IMA. Mas esse dado, esse é aquele que está altamente defasado. Porque com a lógica agora de qualquer chuva eu decreto uma emergência no meu município, imediatamente vem uma obra de macrodrenagem. Obra de macrodrenagem emergencial é isso aqui, ó, na reserva extrativista de Pirajubaé, você colocar em cima de uma balsa, uma máquina, para dragar o manguezal. Para abrir para vazar. Para vazar porque tem casa ali, dentro do mangue, na verdade. E quando chove, não tem vazão, a água enche. Então, quando a gente vai criticar isso, imediatamente vem, então você vai lá conversar com a família, que a casa está inundando. Não, mas aquela família não deveria estar lá. Esse é a adaptação. Esse lugar tinha que estar mapeado, essa pessoa tem que ser removida dali. Ela tem que ir para um lugar seguro. Ela não pode ficar onde vai ser inundado, né? Pensando nas pessoas. E para o manguezal, a resultante é isso aí, ó, que a gente está vendo. Bom, essa é a grande cereja do bolo, né? do estado de Santa Catarina. 18 solicitações de licenciamento para aterrar a praia. Na verdade, aqui 18 ainda não havia essa legislação. Camboriú está fora. Os 3 aterros que já teve em Pissarras, agora está tendo o 4º, né? Que depois de 2 semanas, 40% da areia colocada na praia já foi embora, depois de uma chuva. Né? Mas aí, ó, é obra de engenharia. Mas o pessoal chama de solução baseada na natureza. A conveniência, né? Cada um dá o nome que lhe convém, parece. Né? Mas isso é alteração da hidrodinâmica. Está alterando isso, está alterando o sistema como um todo. Está alterando o manguezal e está alterando... Estamos usando o manguezal como exemplo aqui, mas todos aqueles outros ecossistemas conectados com o manguezal também estão sendo afetados quando a gente faz esse tipo de obra. Promoção de poluição por saneamento. É muito esquisito falar isso, parece, mas assim, acho que para todo mundo nessa sala, quando olhar essas fotos, vai reconhecer essas fotos de alguma maneira e vai lembrar que isso foi produzido por obra de saneamento, seja a captação de água, né, como destruindo as casas lá, seja os outros por muita chuva, né, num lugar inapropriado para fazer uma lagoa de evapotranspiração. Você tem o deságue no sistema, ou depois o deságue emergencial provocado nas dunas, né, ou aquilo que o Arthur estava falando antes, a mortalidade de peixes no manguezal. Qual é o grande poluidor dos nossos sistemas? É o próprio saneamento básico. Né? Os blooms de maré vermelha na Lagoa da Conceição, né, são exemplos disso. Bom, para eu não ficar falando sozinho, né, sobre isso, vou trazer aqui um trabalho publicado o ano passado, que analisou os 5.570 municípios brasileiros. Avaliou o saneamento de todos os municípios brasileiros. Ou seja, 230 milhões de pessoas, 5 bilhões e 300 milhões de esgoto. Né? É o produto desse trabalho. O que a pessoa concluiu quando olhou todos os dados? Que os programas de saneamento do Brasil
dão ênfase à cobertura populacional, mas eles negligenciam os aspectos técnicos e qualitativos do tratamento de esgoto. Eu diria assim, bom, na cidade onde eu vivo é isso que eu penso. E agora a gente está vendo que é no Brasil inteiro. Ó, só para ter o dado base, né, dessa informação, nessa escala de tempo e a percentagem de cobertura de saneamento em termos de município do país. A gente vê que lá na década de 50, de 95, 7% dos municípios tem tratamento em azul, coleta é outro, tem uma coisa importante, né? Nem todo mundo que coleta o esgoto trata o esgoto. Mas vamos falar só de quem coleta, quem trata. Em 95, 7% dos municípios. Em 98, quase 40%. De 98 até 2001, nós estamos em 44. Alguma coisa aconteceu nesses 20 anos aí que a gente simplesmente não saiu do lugar, em termos de tratamento de esgoto. Mas tudo bem. Essa não é a grande questão da nossa discussão hoje. Mas, assim, na verdade, fazendo uma análise de eficiência desses processos de saneamento, ou desses sistemas de saneamento, só vou abrir um parênteses aqui. Ele não está falando, quando fala em eficiência do sistema de tratamento, eles não estão tratando daquilo que sai da estação de tratamento, que é a água, o resíduo. Ele está falando só da eficiência do processo de tratar efetivamente o esgoto usando as técnicas corretas. Na verdade, esse valor de 34 muda para 33%. Então, a gente tem só 33% dos municípios brasileiros com algum sistema de tratamento de esgoto que a gente considera minimamente, ou pelo menos eficiente. Mas, mesmo nesses, praticamente todos, 96%, agora falando do que sai, reportam que aquilo que sai da estação de tratamento não é adequada. Em termos de legislação, que para saneamento é bastante permissível. O pessoal do saneamento, ele não é um ser igual a nós. Ele pode poluir muito mais em termos de esgoto, porque está concentrando o esgoto. Tem uma certa lógica aí. O que é essa questão do o que sai da estação de tratamento? Os próprios autores dizem o resíduo, o destino que se dá para o resíduo de esgoto é algo insustentável, na palavra dos autores do estudo, porque eles não reparam nisso. Talvez um destino que seria mais apropriado para fechar o ciclo, que seria o reuso, os autores então estão tentando discutir essa questão, eles viram que, na verdade, então 1% dos municípios tem algum destino de reuso desses resíduos. E esse grande quadro aqui é só para dizer do que foi coletado, uma grande parte que não é tratada, na verdade, 100% disso é despejado na água, num corpo aquático próximo, um rio, uma lagoa ou mar. Do que vai para uma estação de tratamento, então, que é tratado, do que é tratado, 100% da parte líquida também vai despejado em ambientes, em corpos aquáticos. Da parte do lodo, a grande maioria, na verdade, não trata o lodo. E aí, pelo menos, desse já lodo não tratado, 15% vai para a água. E do lodo que é tratado, pelo menos 7%, 10% aí vai para a água também. Vai para um corpo aquático próximo, que é para fazer a conexão com aquilo que nós estamos falando aqui. Bom, tudo bem, mas e daí? E daí a gente já tem alguns estudos locais nos alertando sobre isso. Esse é um estudo que foi realizado lá na Lagoa da Conceição, trabalhou com mais de 30 subbacias, pequenos rios, ali na Lagoa da Conceição, e ele basicamente trabalhando aqui com oxigênio, coliformes, fosfato e amônia. E a gente pode ver, nesse gráfico aqui, é o resultado do estudo. Esse gráfico diz assim, quando tem 3 símbolos, os bolinhas, por exemplo, são áreas não urbanizadas. Os quadradinhos e os triângulos são áreas urbanizadas. Só que os quadradinhos com o sistema de tratamento de esgoto centralizado, e o triângulo, aqueles sistema de esgoto individualizado. Aqui não tem tratamento, mas são as pessoas que tratam. A gente pode ver aqui, espacialmente, que os não urbanizados são muito diferentes dos outros. Está bem separado. Assim,
Então, tem pessoas, não importa se está tratado ou não o esgoto, tudo igual. Tem um outro trabalho que foi feito nas baías norte e sul, aqui, ó. Cada pontinho desse é um rio, pequeno rio, uma subbacia, onde foi feita a análise de coliformes agora. E aí, basicamente, eles viram a mesma coisa. Quando eu estou comparando aqueles riozinhos todos que desembocam, nesse caso são mais de 50 rios. Comparando os que têm tratamento de esgoto com os que não têm, não tem diferença nenhuma, esse é o dado médio, né? Não há diferença nenhuma entre esses dois sistemas. O que a gente consegue ver nesse outro gráfico aqui, ó, ali é a quantidade de bactéria, então, de coliforme, e aqui quantidade de gente, população. A gente vê que tem uma reta mesmo, uma explicação quase linear, né? Quanto mais pessoas, mais poluído, mais coliforme fecal. E, de novo, bolinha preta é a área, bacias onde tem tratamento de esgoto, ou captação e tratamento, né? E as vazadas é onde não tem. A gente vê que não tem diferença nenhuma. Então, de novo, né, não importa se tem sistema de tratamento de esgoto. Tendo gente, está poluído. Esse é o recado. Né? Fala, mas não sei, mas o problema é porque o pessoal não liga na rede. Na verdade, a gente já tem estudos mostrando que esse processo de centralizar esgoto num determinado lugar e tratar de uma forma ruim, e é isso que a gente viu no trabalho anterior, que é a conclusão da análise dos municípios, causa isso. Né? Causa poluição. Vou chamar a atenção aqui para um grande novo plano de sistema de tratamento de esgoto, que é o esgotamento do sul da ilha. Vai pegar, na verdade, essas cores nesse mapa aqui, todo mundo reconhece a ilha, né? São onde tem projetos com sistema centralizado de tratamento de esgoto. O novo sistema é esse azul, que pega todo o sul da ilha. É esse que estão construindo, tentando construir. E o que está planejado nesse momento, isso muda toda hora, é que todo esse esgoto do sul da ilha, mesmo aquela parte que drenaria para o mar, vai ser jogada no meio da baía sul aqui, né? Na região do Tombo da Maré, que é essa parte mais amarela do gráfico ali. Esse é um gráfico ali, aqui é uma figura das baías e lá da ilha, e ali é das baías, né, norte e sul. E a gente vê que já tem outros dois sistemas de emissário, né, de esgotamento ali, o de João Paulo e o do centro, o pessoal chama de insular, né, da ET insular. E agora vai ter mais esse componente que pega o esgoto que deveria ir lá para o mar, naturalmente, né, pela gravidade, mas vai para o meio das baías. Isso tem uma intensa discussão aí sobre possíveis problemas que isso vai causar, porque nesse lugar onde estão os manguezais, né? É nesse lugar onde tem os peixes, onde já está acontecendo mortandade de peixe, já está acontecendo sucessivas ondas de maré vermelha, que a maricultura para porque tem uma maré vermelha nas baías. Isso era raro de ter. Hoje em dia, todo ano, todo semestre tem, né, pelo menos uma vez. E a gente vai intensificar mais a poluição se a gente realmente pegar todo o esgoto aqui do sul e jogar para o meio das baías. Mas vamos lá, pessoal. Vou dar uma de tupiniquim aqui agora aqui de dizer assim, ó, porque a gente não sabe fazer o tratamento direito, né? Então, até agora era isso que a gente está falando. O nosso tratamento de esgoto centralizado é ineficiente. Então, vamos olhar para um lugar onde, assim, que a gente pode considerar que tem esgoto eficiente, tratamento de esgoto eficiente. Vocês têm aí o mapa da Europa, né? E você tem nesses pontinhos, nas diferentes cores, o nível as estações de tratamento de esgoto da Europa e o nível de tratamento. Primário, secundário, terciário, desinfecção e um nível mais avançado. Eles têm pelo menos 5 níveis lá. A gente está no... O que a gente tem, basicamente, é secundário, né? Tem até bastante primário naquele bolo lá dos 30%. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o secundário, que seria nosso melhor, aqui está bem distribuído na Europa, mas o que a gente tem mesmo é terciário e nível de desinfecção. Ou seja, daquela ideia de tratamento de esgoto, de sistema de tratamento de esgoto centralizado, é o melhor que tem.
né? E ele está distribuído na Europa inteira, ou seja, o pessoal lá faz um bom tratamento de esgoto, então não tem problema de poluição. Então, não é isso que os dados estão mostrando, né? Esse trabalho é de 2023, trabalhou com 16 mil estações de tratamento de esgoto, ou seja, um volume de esgoto aí que está tratando um volume de 450 milhões de pessoas. O que tem como resultado? O resultado é, o que eles fizeram? Trabalharam com os corpos de água que recebem esses 16 mil estações de tratamento. Aqui a gente tem mais ou menos o que acontece. 80% desses corpos d'água estão num estado ecológico ruim. Ou seja, estão poluídos. É um outro nome, né? O autor foi super bonzinho, né? Ele usou com estado menos que bom e melhor que bom. Né? Na verdade, é poluído. Né? Então, e a principal causa qual é? Estação de tratamento centralizada. Né? Então, eu diria assim, bom, a gente precisa muito chegar a 100% de tratamento de esgoto. Mas é esse sistema de tratamento de esgoto que a gente quer? Porque ele não está funcionando. É isso que esses trabalhos estão dizendo. Não adianta, mesmo no melhor nível, mais avançado de todos, de sistema de tratamento, se ele for centralizado, ele produz degradação ambiental. Não tem como, porque é um modelo centralizado. É esse que é o problema. Um outro estudo que fez... Daí aqui já não era... Aquele estudo anterior estava trabalhando com fármacos. Né? Esse estudo é do pessoal que está trabalhando com qualidade da água e biodiversidade na água, e criou uns indicadores aí de biodiversidade, que são essas cores diferentes nas barrinhas. Né? E aí a pergunta do trabalho era exatamente essa: por que a gente está falhando em produzir rios com estado ecológico bom, já que a gente tem um tratamento de esgoto tão bom? E o resultado é exatamente o mesmo. No gráfico de cá, só para exemplificar, a gente tem, quando trabalha bastante com rios da parte de água doce, principalmente, a gente tem os rios com diferentes tamanhos. A gente pode ver que não importa o tamanho. Tendo mais descarga humana, aqui é número de pessoas. Né? Tendo mais pessoas, tenho degradação ambiental, que seriam as cores mais quentes aqui. Né? E esse gráfico é quase um resumão, mas todo mundo junto, dizendo, olha, se eu passar de 5 a 10% de urbanização numa bacia, eu já tenho perdas ambientais. Eu já entro, o estado ambiental daquele sistema aquático pode ser considerado degradado. Então, assim, pessoal, não é nem quanto à eficiência do esgoto. Né? A questão principal aqui é que o modelo de tratamento, nós vamos perseguir, nós vamos talvez chegar nos 100%, e eu diria assim, cara, não vai adiantar muito. Não, vai adiantar, né? As pessoas ficam menos, as pessoas não têm mais o esgoto na porta da sua casa, pisando e ficando doentes, né? Elas vão ficar doentes quando esse sistema voltar por um outro caminho, que é o caminho das águas. Né? E, ao fazer isso, a gente está degradando todo o sistema. Então, desculpe eu ter avançado um pouquinho mais no tempo, acho que a pergunta já é essa. Né? A gente tem que olhar os planos, as ações que nós estamos fazendo e privilegiar a conectividade e a cooperação dos sistemas. Olhar os sistemas dessa maneira. Né? Talvez a gente se colocar junto nesse sistema. Acho que a partir do momento que a gente tiver essa visão, pelo menos para quem está planejando as cidades, a gente talvez consiga achar novas soluções que não essa que a gente já viu que não vai chegar muito longe. Obrigado e desculpe. Pois não. Eu diria que a grande questão é, sim, tem bastante gente no planeta, mas não é esse o problema. O problema é o modo de vida que a gente estabeleceu, o modo de cidades que a gente estabeleceu. É verdade, precisa desses testes. Né? Precisamos ter, então, sociedades alternativas para a gente poder fazer os testes. Mas é óbvio, né? Eu diria assim, nessa lógica nossa, empilhar um monte de gente num determinado lugar e ninguém quer saber direito da onde que está vindo a água e para onde que está indo o esgoto,
né? Se eu tenho ou não uma área verde, se o rio que está passando debaixo da minha casa ou do lado do meu prédio, se ele está adequado ou não, se ele está vivo ou não, né? Acho que é essa a relação da comunidade que tem que mudar, comunidade com o seu ambiente. A gente não pode se isolar tanto a ponto de criar esses monstros, né? Esses ambientes que a gente olha e não sabe nem caracterizá-los assim. Me parece que seria um caminho a seguir. Na sequência, a gente tem um tempo limitado pelas condições aqui da casa, e o próximo é o Carlos. No final, se tiver novas perguntas, a gente disponibilizaria. Tá? Mas a gente também tem o nosso limite. O Carlos, passa aqui. Carlos, vou fazer uma breve apresentação. O Carlos é da Carbon Zero, CEO de uma empresa e que fica no Paraná, tem uma longa vivência na área de crédito carbono e coisas desse tipo, por isso que ele vai nos brindar aí com seu conhecimento. Vou falar por aqui. Pois não. O Mauro me cortou, a minha palestra era um pouco maior, ele falou, limite-se apenas nesse modelo. Nesse modelo. Eu me policiei. Uma boa noite a todas e a todos. Aliás, boa tarde, né? Boa noite, já está escurecendo aqui. Veja bem, antes eu queria parabenizar o Paulo Horta aqui a mensagem que ele passou. A gente não fala que é uma mensagem de um planeta que está acabando, ao contrário, né? A gente está sabendo que realmente nós precisamos de adaptação. Em 2020 nós protocolamos na Assembleia Legislativa lá no Paraná a criação do painel paranaense de adaptação em mudanças climáticas, para os municípios, para os estados se prepararem, porque os eventos vão acontecer. Então, que a Defesa Civil esteja preparada, que as pessoas estejam preparadas. Isso é fundamental. Muito boa a sua fala. E em relação ao professor Paulo, em relação ao mangue, muito bom exposto a sua colocação. O mangue, realmente, a questão das engordas da praia. No Paraná, por exemplo, nós tivemos 2 engordas da praia muito grandes e as 2 foram embora. Então, nós apresentamos, inclusive, um projeto que são recifes artificiais colocados a 300, 400 metros antes da praia, que esses recifes de concreto eles vão acabar criando uma nova biodiversidade, uma nova dinâmica, e as ondas elas não vão mais afetar esse litoral. Não vai precisar fazer obras faraônicas lá no litoral. Isso é fundamental. Nós temos que trabalhar com conscientização. E, com isso, a gente está fomentando também a fauna aquática e a fauna marinha. Quanto à questão de poluição na água, professor, eu achei muito interessante a questão do esgoto e, principalmente, a questão de fármacos. A gente fez um estudo, tanto lá no Rio de Janeiro quanto aqui no Paraná, e nós identificamos só de fármacos na água, na faixa de 56% de hormônio feminino, quase 30% de Tamiflu. Então, são estudos que a gente vai fazer ainda, imaginar o impacto que o município na frente que vai coletar essa água e vai usar essa água, vai impactar diretamente na saúde de toda uma população. Em Portugal, por exemplo, eu estive lá agora há pouco tempo, já vou há vários anos, e eu notei que cada prédio, cada edifício, cada torre acima de 6, 7 andares, é obrigado você fazer uma estação de tratamento de esgoto, por lei. Então, isso vai pressionar menos, porque todo mundo aqui paga por tratamento de esgoto e a gente sabe que ele não é feito. Então, eu queria falar principalmente aqui sobre a questão que me foi designada, que é o mangue catarinense, o carbono azul. Para quem não sabe, quando a gente fala em mudanças climáticas, né, normalmente a gente pensa em florestas, Amazônia, projetos de carbono, mas muitas pessoas sabem que alguns ambientes bem mais eficientes, eles são especialistas para armazenar carbono, que são exatamente o que o professor Paulo falou, a transição entre a terra e o mar. Quando a gente fala em carbono azul, a gente vai falar sobre os manguezais, catarinenses principalmente, e porque eles podem ser mais importantes para o nosso futuro que a gente imagina.
que a gente não está falando só sobre recurso. Deixa eu passar o slide. Bem, o que é o carbono azul? O carbono azul é o carbono capturado, armazenado pelos ecossistemas costeiros, entre eles os manguezais, os marismas, que são os alagados, e todas as pradarias marinhas. A gente está falando de uma quantidade gigantesca de carbono acumulado. Durante muitos anos, a discussão climática ficou concentrada em florestas terrestres, apenas em florestas, mas a gente levantou isso aqui de uma maneira muito técnica, que hoje sabemos que os ecossistemas costeiros, eles também desempenham um papel fundamental no equilíbrio climático. E onde está o carbono? Como bem disse o professor Paulo, a maioria das pessoas imagina que o carbono ele está apenas nas árvores, mas nos manguezais isso não é verdade. A grande parte do carbono está armazenada abaixo da superfície, nas raízes, nos sedimentos e nas camadas acumuladas ao longo de décadas e séculos. Então, é uma quantidade gigantesca de carbono a ser mensurado, precificado e auditado. E é justamente essa capacidade de armazenar o carbono por longos períodos que torna os manguezais tão especiais. Porque o carbono azul ele conecta várias agendas importantes ao mesmo tempo. O clima, a conservação, a proteção costeira e uma coisa fundamental, a biodiversidade. Quando protegemos um manguezal, nós não estamos apenas preservando uma área natural, estamos protegendo os serviços ambientais essenciais para a sociedade. Os manguezais de Santa Catarina, que poucos falam, às vezes as pessoas falam o mangue como o entrave do crescimento de uma cidade, de uma região. Muitas pessoas associam os manguezais também ao norte e nordeste do país, mas Santa Catarina também possui áreas extremamente relevantes, embora menores em extensão, mas elas possuem uma enorme importância ecológica em uma das regiões mais importantes, que está justamente aí em cima, lá no norte, Baía da Babitonga, e alguma região aqui também, que a gente falou o ano passado aqui, Mauro, lembra que a gente falou sobre também os manguezais da Grande Florianópolis, justamente, de toda a região. Bem, o que é essa baía? Para quem não conhece, recomendo vocês passearem, levar a família e passear e conhecer esse tesouro que Santa Catarina tem. Muitas pessoas associam, né, e falam que a Baía da Babitonga é o maior complexo estuário, e é o maior complexo estuarino de Santa Catarina. Um dos ambientes costeiros mais importantes do sul do Brasil, e aqui encontramos manguezais, biodiversidade, qualidade ambiental e uma enorme capacidade de armazenamento de carbono. É um patrimônio natural catarinense que merece ser reconhecido, valorizado e protegido. E qual o potencial disso? O potencial, estudos atuais indicam aproximadamente 6.300 hectares de manguezais em Santa Catarina. Quando transformamos isso em uma estimativa ilustrativa de carbono azul, chegamos a aproximadamente 63 mil créditos por ano. Por exemplo, quando nós começamos a falar em carbono, que a gente precificou a primeira área alagada, nós precificamos a $10. A gente não tinha noção do que era carbono azul naquela época. Mas hoje, empresas de cabotagem da Europa e da América do Norte chegam a pagar $60 a $70 por um crédito aferido. $60 a $70. Dependendo do valor de mercado, isso pode representar, nesse caso, $1,89 milhão anuais, ou cerca de R$10 milhões por ano, para os municípios e para o Estado. Para os municípios que estão os mangues contemplados e para o Estado. E isso é muito grande. Esse número também, ele representa, ele não representa só o valor do manguezal. Ele é apenas uma forma de demonstrar que aquilo que a natureza faz gratuitamente também possui valor econômico.
E, em relação à transição importante que eu digo, talvez seja, quem é que compraria esses créditos? Sempre essa pergunta é muito feita. Hoje, os principais compradores de créditos ambientais, esse crédito azul, crédito de mangue, são empresas que possuem metas de descarbonização. Principalmente agora no Brasil, agora que, há 4 anos atrás, foi homologado no Senado Federal que toda empresa brasileira precisa ter o seu inventário de emissão e a descarbonização mínima de 30% desse inventário. Quem compra, principalmente esse mangue azul, esse carbono azul, são empresas de logística, operadoras de portuários, armadores, empresas marítimas, grandes indústrias, companhias exportadoras e empresas que assumiram compromissos de neutralidade climática. O transporte marítimo hoje o transporte mundial ele vive uma enorme pressão. E, para reduzir essas emissões, a Organização Marítima Internacional estabeleceu metas de descarbonização para esse setor. Então, achar hoje um crédito ativo, um crédito azul, auditável e negociável, é como se fosse mosca azul, hoje ainda, mosca branca, né, que chama, né? Eu falo mosca azul porque são raras, porque falta aquela coisa chamada compliance e responsabilidade quando vai se aferir isso. E isso significa que, cada vez mais, atividades ligadas à logística, ao transporte, buscarão soluções capazes de reduzir ou compensar essas emissões. E é nesse contexto que o carbono azul ele vai ganhar relevância. Como é que gera o valor? Como gerar o valor disso? Um mangue, o valor de um manguezal ele não está apenas no carbono. Ele está na conservação, ele está na restauração, na melhoria da qualidade da água, na proteção da biodiversidade, no apoio à pesca e, principalmente, nas comunidades que dependem desses ambientes, as comunidades ribeirinhas, as pessoas que vivem, que margeiam, porque o carbono ele é apenas uma parte dessa história. Como que a gente precifica esse mangue? Talvez essa seja a pergunta mais interessante dessa nossa conversa. Quanto que vale um manguezal? A resposta ela vai depender do que estamos medindo. Se é carbono, a biodiversidade, água, pesca, proteção costeira e serviços ecossistêmicos. Quando eu falo aqui carbono, um crédito de carbono, ele é sobre o sequestro de carbono de 1 hectare que foi estudado naquela propriedade. Mas também ele pode também ser como biodiversidade, a quantidade de animais que tem nessa propriedade, que depois eu vou explicar tecnicamente o que significa isso, e a proteção costeira, os serviços ecossistêmicos. Quando começamos a olhar para todos esses elementos, nós percebemos que o valor real dos manguezais é muito maior que normalmente nós imaginamos. Eu gostaria de finalizar essa primeira parte da fala aqui com uma reflexão. Hoje, os manguezais, né, eles armazenam carbono, mas o seu verdadeiro valor vai muito além do ativo. Isso que é interessante, que eles vão ajudar o quê? A proteger essa biodiversidade, melhorar a qualidade da água, sustentar atividades econômicas. Como o professor acabou de falar, aqui o professor Paulo, quantas vezes a gente viu essas marés vermelhas? Porque a gente está vendo a modificação constante desse ambiente, sem regras, sem uma mensuração técnica. Porque, além de sustentar a atividade econômica, protege o litoral, contribui para o futuro das próximas gerações. E talvez a pergunta correta seja, não é quanto vale um manguezal, é quanto custa perder um manguezal. Porque aquilo que a gente perde na natureza, raramente a gente consegue construir com a mesma facilidade. E isso
A gente não está vendo aqui só na região de Joinville. É Joinville entrando dentro desse bioma incrível que a gente acabou de falar, da Baía de Babitonga, porque quanto que vale um metro quadrado hoje ali? Quanto que vale precificar esse metro quadrado para colocar ali 2, 10, 20, 50 torres ou uma indústria que vai contaminar isso tudo? Quanto que vale perder esse manguezal? Então, é fundamental que a gente tenha, não só lá na Baía da Babitonga, mas aqui em Florianópolis. Quando o Mauro fala, um dia no mangue, as pessoas têm que conhecer, andar no mangue e conhecer a biodiversidade e a riqueza que nós temos. Porque é aquela coisa, conhecer é o primeiro passo para a gente conservar, como o Mauro sempre fala. Porque os manguezais armazenam carbono, mas o seu verdadeiro valor está na vida que ele protege e no futuro que ele vai ajudar a construir. As fontes e as referências, para quem quiser estudar depois, que eu posso compartilhar depois desse primeiro estudo aqui, essa primeira fala, elas foram tiradas daqui, inclusive aqui, pela própria Universidade Federal de Santa Catarina, ICMBio, CEPSU, para levantar a quantidade de hectares em carbono. E eu queria apresentar agora, se você puder colocar para mim a segunda, que quando a gente fala o seguinte, agora eu vou chegar mais perto ali, vou pegar até um microfone. Alô, alô, está aqui. É que quando... Alô, oi gente. Quando a gente fala bonito, coloca um slide bacana, a gente não entende. Porque eu só falei aquilo porque nós já temos mais de 230 projetos estudados, precificados de carbono no Brasil, na América Latina, na África e na Europa. Esse aqui aconteceu por acaso, esse projeto aqui. Eu fui convidado pelo governo de Roraima para fazer o estudo dos Yanomamis de precificação de ativos da terra Yanomami. Foram 3 meses. Em 1 mês e meio eu já tinha feito tudo, já tinha feito todo o trabalho, já estava tudo pronto. E no hotel, eu olhando a riqueza do estado de Roraima, e pedi para ele se eu podia fazer um estudo de precificação do ativo da margem sul, que essa margem sul é a margem que faz divisa com o Amazonas, e a margem norte é a margem que faz divisa com o Pará e o Amazonas. É uma área lindíssima. A única coisa que o secretário de Meio Ambiente comentou comigo, mas aquela área é um pântano. É um banhado. O que você quer ver em uma área de pântano banhado? Eu falei, vamos precificar aquilo lá, que aquilo lá é carbono azul. Um crédito daquele carbono vale 5 a 10 vezes o valor do outro. E a gente explicou, fez um estudo tecnicamente e mostrou o potencial que Roraima tinha esquecido que estava lá no fundo do baú, como se fosse uma área alagada fedida. Isso é terra fedida que ninguém entra. Lá deve ter sucuri de 15 metros. A gente só passa lá de avião e de helicóptero. Então, o que me assustou foi a falta de procurar entender os seus ativos. Como a gente sempre fala, né, Mauro? Entender os ativos, principalmente o que pode ser precificado dentro de um projeto de crédito de carbono, que não é só o carbono. E aqui que a gente vai mostrar para vocês tecnicamente. Isso aqui são imagens até muito conhecidas, até por muitos aqui, né? A gente mostra primeiro a importância do carbono, o fundamento dele, o porquê que aquelas áreas são alagadas, porquê que eles têm que preservar, e hoje eles estão criando agora um parque com recursos desse carbono, que eles já encontraram em empresas, e foi essa área que eu consegui delimitar. Essa área aqui foi a área abandonada, a área que faz divisa com, aqui é o Amazonas, e esse lado aqui é o Pará.
Essa área aqui no meio é outra área, mais ou menos, aqui deve ter uns 200 mil hectares. Era 200 e poucos. O total da área aqui, olha, 3.323 quilômetros quadrados. E aqui é interessante. Nós identificamos nessa propriedade, nessa área, 4.040 espécies de plantas, 75 espécies de anfíbios, 167 de mamíferos e 439 de pássaros. Isso daqui já dá um projeto de biodiversidade, de crédito de biodiversidade que vale 5 vezes mais que o crédito do carbono azul, inclusive. Se tiver um animal em perigo de extinção ou ameaçado de extinção, ele pode ser precificado com um valor, às vezes, de 30, 50, 70 dólares por crédito, por causa de um animal. Nós identificamos muitos animais em toda a região, e a gente identificou também alguns outros animais bem interessantes lá. E a gente identificou até profundidade de lençol freático, o índice de evapotranspiração, quanto que as plantas liberam de oxigênio, lugar lindíssimo, muito, muito terrível também, muito inseto, muita... A gente passou um apuro danado, mas foi legal. Então, o que a gente viu? A elevação, 45 metros. 45 metros a elevação. Temperatura anual, 26 graus. E a modificação antrópica, a modificação humana, 0,03. Praticamente não tinha modificação nenhuma. População humana que a gente conseguiu mensurar dentro da área, num buffer de 50 quilômetros, 7.330 pessoas em uma área gigantesca. E a gente viu isso aqui, ó. É isso que se precifica. É o artesanato, é a pessoa do meio, é a pessoa que usa a floresta, usa os seus meios para fazer algo diferente, algo com identidade, algo com selo regional. Então, isso daqui a gente vê muito. Então, a gente levantou muitas áreas, e aí que vem interessante. Chove anualmente 2.100 e poucos milímetros, o pH do solo lá é 4 de pH, e o índice de aridez, terra muito árida, 1,84. E aqui que vem a cereja do bolo. Quando ele falou para mim que aquilo era um banhado, eu mostrei para ele que não era um banhado. Nós identificamos que, de árvores, eles têm aqui 296 mil hectares. De água de áreas banhadas, são 17.132 hectares, não é a área inteira. De vegetação inundada, são mais 11 mil hectares. Então, nós precificamos esses 17 mais esses 11. 5,17 e 3,42 da área. Arbustos, tem 4 mil e poucos de arbustos. Área construída, nós pegamos 22 hectares de moradores. Gramíneas, coisas mínimas. O solo descoberto, nuvens de lavoura, tá. Nós conseguimos levantar tecnicamente cada hectare dessa propriedade. Nós identificamos também que a perda total de florestas nessa área foi de 3.459 hectares numa área de quase 300 mil hectares. E o ano que deu mais percas foi o ano de 2016, que chegou a 2 mil hectares. E aí que vem interessante. Índice de plantas vivas nesse local, de 1984 até o ano de 2020, nós identificamos aqui 0,70. Ele está em nível crescente. Quer dizer, nível de plantas vivas nessa região. Identificamos agora o principal ativo. A biomassa acima do solo nessa propriedade, nós identificamos aqui com 3.633.010 toneladas. E esse aqui é a biomassa acima do solo. A biomassa abaixo do solo, nós identificamos um valor pequeno. E esse aqui é o carbono orgânico no solo, que é esse que nós conseguimos identificar para precificar. Nós identificamos uma quantidade enorme também. E isso que todo mundo quer ver. Quanto vale isso? Identificamos a 10 dólares. A 10 dólares, isso foi em 2018. A 10 dólares, nós identificamos 85 mil
85 milhões, 9 toneladas e 755 quilos de toneladas ano. Esse aqui é o preço que eles iam negociar em 1 ano, em 5 anos e em 30 anos. A gente está falando aqui em dólar, tá? Isso aqui é valores em dólares. Só os parceiros desse empreendimento iam receber aqui 10 bilhões, 211 milhões, se fosse a 10 dólares. 30% era para o CAP, Centro de Apoio e Pesquisa, que é um programa que a gente criou, que fica 30 anos em cada projeto de certificação de carbono para dar compliance, qualidade e credibilidade em cada crédito aferido durante 1 ano, durante os 30 anos. Seria para o CAP 7 bilhões e 650 milhões. O governo do Estado e o ICMBio iam fazer eles iam repartir 15 bilhões 301 milhões 755 mil dólares. Isso daqui é real. É isso que pode ser feito aqui em Santa Catarina. Valores reais, precificação real, porque tem quem compre. Por exemplo, nós fizemos em Suape, lá em Pernambuco, nós fizemos um trabalho que eles têm um mangue muito grande, várias empresas de cabotagem queriam financiar a precificação do ativo, o inventário, para depois ficar com os créditos, para garantir que os créditos fossem auditáveis, fossem bons. Esse aqui é o nosso modelo do CAPES, que a gente ia montar lá também. É um modelo que nós temos ali a 50 quilômetros de Curitiba. É um modelo de sustentabilidade também. E para esse modelo aqui, o que é? É o trabalho no mangue, é o trabalho de restauração, é o trabalho de conservação com as comunidades nativas. Fundamental. Isso que o professor Paulo também falou. Esse trabalho aqui é essencial para qualquer projeto de certificação de carbono, ou carbono azul, ou qualquer tipo de crédito. Ter viveiros, plantar. A comunidade também, de vez em quando, se juntarem em várias pessoas, vamos fazer um plantio, vamos trabalhar, vamos mostrar. Isso daqui é fundamental. Porque, para ter um projeto de crédito de carbono, fundamental, tem que ter monitoramento 24 horas, que hoje nós temos Starlink. Antigamente a gente não tinha, a gente gastava fortunas. Hoje você coloca 4 antenas de Starlink, câmeras 365 dias por ano, 24 horas por dia. Porque quem está comprando esse crédito, ele quer o quê? Auditabilidade, ele quer credibilidade que aquela área está lá íntegra e está funcional. Isso é fundamental. Então, além disso aqui, monitoramento. E esse aqui é um pouco do nosso trabalho. Muito obrigado. A gente fica à vossa disposição para qualquer compartilhamento de pergunta ou qualquer outra coisa. Eu gostaria agora de chamar os 2 Paulos e abrir aqui para o plenário o tempo que a gente ainda tem para pergunta. Já temos um inscrito. O Zeca, tu avisa para quem tu está dirigindo a pergunta. Boa tarde, eu sou o Zeca Pires, eu trabalho com audiovisual e queria cumprimentar o Mauro aí pela realização desse evento. Acho que o Manguezal é uma região muito importante para nós, né? Cumprimentar vocês pela palestra. E assim, mas eu sou um cara leigo nessa área, assim, mas procuro me inteirar um pouco, né? E essa coisa assim que eu não entendo ainda bem é essa coisa de monetizar ou precificar o clima. Eu acho, assim, no meu entendimento, né, precificou o clima, monetizou, então tem a salvação do mundo, porque é só a gente comprar crédito de carbono que... Então, assim, né, porque para o cara comprar o crédito de carbono está autorizando a poluir em outro lugar, né? Então, eu não acho que essa monetização do clima, eu acho meio irracional, né, na minha ignorância. Então, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor para mim. Bem, excelente a
a tua contribuição, porque nós não estamos monetizando o clima. Nós estamos precificando ativos. É totalmente diferente. Quando você precifica um ativo de carbono sequestrado, nós somos carbono, tudo é carbono. Mas você sabe que, realmente, a gente está falando em um planeta em que a gente está vendo aí eventos, multi-eventos, que estão acontecendo. E qual a maneira que a ONU, isso a gente está falando do protocolo de Kyoto, que foi em 96? 96? Nós criamos a Carbon Zero em 2006, antes do Acordo de Paris. E a gente viu a convulsão toda desse mercado. E viu quantas pessoas que venderam crédito de carbono sem existir propriedade, sem existir crédito e sem existir mensuração real. Simplesmente fazia um papel, registrava em blockchain, agora blockchain virou moda, né? Então registrou em um blockchain, ele virou normal. Mas quando a gente fala precificação de ativos, nós levamos uma equipe, por exemplo, há 10 anos atrás, eu tinha que mandar, por exemplo, eu estou em Curitiba, você recebeu uma propriedade de herança lá em Rondônia ou lá no coração do Amazonas. Eu vou pegar 15 pessoas em Curitiba, da minha equipe, mandar eles até Manaus, eles vão entrar dentro de um barco, subir 10 dias o rio, sair daquele barco, depois eles vão pegar mais 3 voadeiras, mais 3, 4 dias ou 5 subindo vários igarapés até chegar num ponto, desce todo mundo e depois se entrem dentro do mato, mais uma semana fazendo trilha até chegar na tua propriedade. Lá eles vão fazer o inventário durante 2 a 3 anos. Isso a gente fazia há 10 anos atrás. O inventário o que é? Mede 1 metro quadrado, você pega toda a palha que tem ali, você pega uma broca, você vai fazer o levantamento, tira análise de tudo, mede diâmetro de árvore, altura da árvore, o potencial que ela tem de carbono estocado. Isso é tudo registrado tecnicamente, muito sério. E isso, depois de 3 anos, eles vão juntar todos esses ativos e vão mandar para mim lá em Curitiba. E aí a gente vai fazer um processo para fazer esse registro. Antes a gente tinha que ter uma certificadora, que tinha a Verra, a Gold Standard, e a Verra deu vários problemas de sequência. Hoje a gente pode fazer direto ao NFCC, que é o órgão que dá a regulação. E aí o que acontece? Mas para isso, a gente precisa que esse pessoal fique lá 3 anos fazendo essa documentação. E aí a gente criou esse modelo do CAPES, que ele é uma estrutura para monitoramento e pesquisa, para que esse CAPES fique por 30 anos até terminar o projeto. Aí sim, chega lá esse projeto, nós apresentamos esse teu processo, tudo certo, aí o técnico da UNFCC, professor Paulo, chega, olha para a gente e fala, a tua área tem 80... Isso aconteceu comigo. A tua área tem 84 mil hectares, está íntegra 100%, só que ela não tem adicionalidade. 3 anos de trabalho, pagando esse pessoal todo, esse gasto todo, e a tua área não tem adicionalidade porque ela é íntegra. O que é adicionalidade? Se a tua área na parte de cima, parte norte, tem uma mineração clandestina, ou tiver, por exemplo, um pessoal grilando madeira, ou na parte de baixo, uma estrada passando de um pequeno município, que vai fazer com que essa tua propriedade ela possa ser vulnerável, você consegue gerar crédito de carbono. Se a tua área for 100% íntegra, você não consegue gerar crédito de carbono porque ela não tem adicionalidade. E aí o que aconteceu? Eu voltei lá. O que eu vou fazer? Eu participei da COP no Canadá, a COP 15, que fala sobre a biodiversidade. Agora que vem a coisa legal. Eu tinha que encontrar um animal dentro daquela propriedade, porque até então era 0, eu não tinha um crédito. Nós conseguimos, por acaso fomos almoçar, o cara estacionou o barco em um cantinho, o cara com uma lona. Sabe o que o cara tinha? Tinha um restaurante que tinha arroz, feijão e carne. Eu achei que era carne de jacaré. E o cara falou para mim, é tracajá. Eu falei, o que é tracajá? É uma tartaruga enorme. Aí ele falou, mas já não encontramos mais. Já não tem mais, praticamente. Ou estamos levando para Manaus, para ver o peso, ou está indo lá para o Pará.
Aí o que aconteceu? Veio o START. Nós temos o CAPES, nós temos aquele modelo que tem ali no sul da Bahia, que é o Projeto Tamar. Esse Projeto Tamar, você pega os ovos, você cuida, você resgata a fauna e você libera de novo lá no oceano. Por que não a gente não fazer isso com as tartarugas? O que aconteceu? Onde nós não tínhamos um crédito, passamos a ter $35 por crédito por causa de um animal. Assim, só finalizando. Hoje, nós conseguimos fazer esse processo, esse projeto de 3 anos, em 72 horas com o nosso equipamento hoje. Em 72 horas, nós levantamos mais de 100 tipos de levantamento técnico para precificar essa propriedade. Mas se o ribeirinho não for beneficiado, não gera crédito. Se a gente não for claro no que está apresentando, não gera crédito. Então, você não está precificando o clima, você está precificando a localização, certo? A floresta local com a contrapartida real. Porque já foi me pedido aqui, que a casa está pedindo uma finalização do evento. Tem a Isolete, o Delmã, uma provocação, e o Paulo, e ali assim, e rapidinho encerramos, tá? Isolete. Não deu, porque senão sobra para mim. Então, eu queria cumprimentar primeiro os professores, porque quando estudei mangue há 20 anos atrás, eu fiquei perplexa com a riqueza que eu descobri naquela hora. Eu imaginei, como que a gente não sabe disso? Por que esse conhecimento está só aqui dentro? E deu uma celeuma na aula. O professor era o professor Sierra, Eduardo Sierra. E eu disse, como que isso está aqui dentro e ninguém sabe do que nós temos? Eu vejo hoje vocês aí nas redes, né, falando de mangue, que eu fico assim, ai, que bom que saiu, né? Mas a questão é que eu estou vendo o Marquito propondo trabalhos na questão política, que é um nível que a gente tem que trabalhar, mas eu acho que nós temos que trabalhar muito nos conselhos das comunidades, nas escolas de segundo grau, nas comunidades, com os moradores, não tem conhecimento. As pessoas têm um preconceito muito grande com o mangue. É mal cheiroso, é fedido, não dá para ir, não aconselho as escolas a irem, porque é perigoso, porque isso. Então, nós temos que desmontar isso. Eu me proponho a ajudar, tá? Porque eu estudei mangue, então estou aqui me propondo. Porque me incomoda muito. Faz 20 anos que eu fiz mestrado. 20 anos. Né? Então, demora muito para a gente apaixonar as pessoas, sensibilizar as pessoas pela vida. Porque isso aí é vida, né? Só isso. De mangue, né? Mas que já está tão habitada e tem casas por todos os lados, mas essa vida que a gente viu aqui, a gente encontra lá. Esses animais aqui, a gente encontra lá, sabe? Eles estão todos lá e eles estão, como a gente, resistindo, como as mulheres, porque esse movimento é um movimento de mulheres, é um movimento que está estudando aí o que de malefícios essa antena pode trazer para a região, além de questão de saúde, já tem pesquisas. As árvores, com o tempo, em 10 anos, começam a amarelar as folhas, a biodiversidade dos pássaros, morcegos e abelhas podem terminar. A gente já teve a extinção dos cavalos marinhos ali naquela área, que era cheia de cavalos marinhos, com essa coisa da lagoa, né, que é uma vida aí que está se perdendo. Então, eu passo à frente por esse grito, porque eu não consegui compreender a fala final ali, de que maneira essas empresas estão sendo assim conscientizadas sobre isso, porque uma Anatel, uma Vivo, uma Zen, né? De que maneira
essas empresas podem ser barradas nesse processo. Eu vou passar adiante ali que o Delman também estava. Barra da Lagoa, Fortaleza da Barra. A gente pede apoio, especialmente na parte jurídica. Vocês já procuraram alguém? Então, já foi feita uma denúncia no Ministério Público, né? E Recomendo você juntar uma comunidade, associação, fazer uma guarda. tem abaixo-assinado. Vocês irem fazer isso aí. Essa reclamação é boa. Mas leva fotos, leva evidências também. Ótimo. Eu ia desenvolver um raciocínio, mas pelo adiantado da hora, eu vou só fazer a provocação. Eu acho que esse negócio de crédito de carbono é como tu pecar, vai lá, te confessa para o padre te absolve e te autoriza a pecar de novo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou do ICMBio, Instituto Chico Mendes, né, da Conservação da Biodiversidade. E a gente, como órgão ambiental público, a nossa função é justamente mediar problemas e conflitos ambientais. E aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos 2 unidades de conservação que são estritamente de manguezais. A Estação Ecológica Carijós, no norte da ilha, com 2 glebas, uma lá em Carijós e a outra Monte Verde, e aqui no Rio Tavares, com o manguezal do Rio Tavares, a reserva extrativista. Reserva extrativista de uso sustentável, ou seja, a comunidade pode fazer uso tanto da parte de mangue quanto da parte marítima, e a estação ecológica é proibido o uso dos recursos. E como é que nós vamos fazer uma gestão dessa área que os Paulos aqui nos apresentaram tão claramente, tão ameaçada dentro de um setor urbano? São ilhas de manguezais que estão sendo totalmente pressionadas pela população. Não só a questão do esgoto, que isso é terrível, né? A gente, na reserva do Rio Tavares, a gente vem brigando há mais de 15 anos com a Casan, justamente por causa dessa estação de tratamento de esgoto, que queria, originalmente, ela simplesmente ia pegar todo o esgoto do sul da ilha e ia jogar no Rio Tavares. A gente vem conseguindo segurar isso, já está no Ministério Público, graças a Deus, com o apoio da comunidade, né, porque só esse ICMBio aqui de Florianópolis a gente não consegue segurar. Hoje está judicializado esse processo. Mas o que a gente faz também para a consciência cidadã? Porque se a gente não tiver consciência cidadã, não tem pressão para políticas públicas para justamente acontecer. Nós fazemos, a nível de Brasil, o ICMBio faz o monitoramento dos manguezais. Monitora, que chama. O Brasil tem aproximadamente 1.300.000 hectares de mangue, né? Dentro do projeto Monitora, a gente está monitorando 250.000 hectares. São 22 unidades de conservação. Então, a gente está monitorando já há 5 anos, principalmente caranguejos e vegetação, porque as populações vivem, principalmente no norte do Brasil, as maiores partes de manguezais estão do Amapá até o Maranhão. As populações vivem quase exclusivamente do caranguejo e desses mangues, além da pesca no mar. Então, é um projeto que a gente vem desenvolvendo, faz parte da Convenção Brasileira da Biodiversidade. São fundos, inclusive, das Nações Unidas para que ela se execute, para a gente que possa monitorar, para saber realmente como intervir. Mas essas intervenções elas não vão ocorrer sem políticas públicas, e, para isso, a importância da participação cidadã. Já aqui em Florianópolis, o que a gente faz, além do monitoramento? A gente faz turismo de base comunitária, para as pessoas visitarem o mangue. Aqui na Reserva Extrativista, nós fazemos isso. Ou seja, turismo de base comunitária, a comunidade se organizando para receber visitantes, tanto o turismo embarcado, que é um pouco mais difícil de realizar, mas também o turismo terrestre, basicamente para escolas e para crianças, né, para
que é mais acessível, porque a gente não pode simplesmente embarcar crianças, né? Também tem isso. Mas o turismo de base comunitária ele tem essa função não só de dar visibilidade para a população, ir lá conhecer e valorizar, como bem foi dito aqui, quem não conhece não valoriza, mas também para os próprios pescadores e usuários da reserva valorizarem o bem patrimonial que eles têm. Porque para muitos dos pescadores que se perguntar, aqui só tem sujeira, aqui só tem esgoto, o que as pessoas vão viver aqui, né? Então, quando a gente leva o turista lá, e o próprio pescador começa a valorizar muito mais, e as populações que chegam, a gente já teve mais de 1.000 visitantes nos últimos anos, e a avaliação sempre é muito positiva. A gente também tem um projeto de Floripa Aves, que é justamente para capacitar as pessoas e para fazer o avistamento de aves, porque há uma riqueza de aves nesses manguezais muito grande, entre 22 a 33 espécies diferentes, tanto as fixas como as migratórias. Também tem projetos que a gente faz sobre as tainhas que crescem na beira do manguezal. Elas são sentinelas da qualidade ambiental. A gente também está fazendo projetos nesse sentido. Então, são várias ações, uma das ações que o poder público, no caso aqui federal, dentro das nossas reservas extrativistas, essas duas unidades de conservação, a ESEC Carijós e a ESEC Pirajubaé, elas somam mais ou menos 1.500 hectares de manguezal na ilha de Florianópolis, mais 150 hectares do manguezal de Itacorubi, né, que daí é uma unidade de conservação municipal. Aí nós não temos ingerência. Mas, ou seja, são 1.500 hectares de mangue que a gente tenta fazer a gestão, fazer os estudos que são necessários, mas sem uma pressão da sociedade, sem políticas públicas, sem a conscientização da importância desse local. Então, é importante as informações técnicas, mas também as pessoas conhecerem e valorizarem. Sem isso, sem essa pressão sobre as políticas públicas, a especulação imobiliária, que cada vez vai pressionando mais esses lançamentos de esgotos nesses canais, porque, principalmente, aqui em Pirajubaé, quase todo o manguezal ele é contornado com canais. Esses canais passaram a ser canais de esgoto, basicamente, que aí vem todo o assoreamento, e aquelas imagens que o Paulo colocou ali são verdadeiras. Então, daí começa a inundação, vem toda a pressão dos moradores para desassorear, para tirar aquilo, e isso não só prejudica o manguezal, porque eles tiram essa lama e jogam dentro do mangue, como essa água podre, suja, vai lá para a Bahia. E isso foi uma das principais causas da mortandade do berbigão em 2015. Foi justamente essas limpezas de canais que contaminou ali. Então, é tudo muito ligado e interligado. Então, é um pouco do relato rapidinho que a gente tem que fazer, de que alguma coisa a gente está tentando fazer. Mas é a importância de fazer isso com a sociedade. Obrigada, professor. Muito obrigado. Pessoal, eu estou espremido pelo tempo. Eu gostaria de registrar a presença também do IMA. Isso aqui é só o início. Tá? Então, infelizmente, nós vamos ter que parar, porque o nosso está estabelecido, já avancei no tempo. Eu sei, mas como tu deve ter 10 breve. O pessoal vai estar aqui fora, a gente vai ficar continuando conversando, mas é que está tendo um novo evento aqui na Assembleia e a gente tem o compromisso de sair às 4 horas e já passamos desse tempo. Eu peço desculpas, mas é o início. Outros momentos virão e obrigado aí pela presença de todos, né? Foi ótimo o encontro, a gente está muito satisfeito com tudo.